Hoje, os serviços que são executados para a manutenção da cidade são realizados muito mais de uma maneira reativa do que preventiva. Nós temos aí uma cidade que tem uma demanda enorme de serviços e que precisaria do executivo olhar para esse espaço e ver como ele vai de fato aplicar toda a verba do seu orçamento para cuidar desse espaço ao longo do tempo, por exemplo, fazendo uma programação anual. Quando eu fui supervisora da cidade de Tiradentes, lá na periferia da Zona Leste, eu assumi um contrato de tapa-buraco e, como engenheira, numa visão muito prática e realista da situação, eu olhei o bairro, dividi o bairro em setores e fiz uma programação para o ano inteiro, de maneira que, com a equipe que eu tinha, eu pudesse rodar todos esses bairros para que ele ficasse cuidado todo o tempo. Então, isso foi muito interessante, a gente conseguiu já desenvolver e até dar tranquilidade para as pessoas de quando elas seriam atendidas na sua demanda. E a partir daí, o que era estritamente emergencial, a gente adequava. Mas nós tínhamos um plano maior. É necessário que o executivo tenha esse olhar, que ele tenha este planejamento de longo prazo. Então nós precisamos de uma cidade de São Paulo mais organizada, mais planejada, que todos os seus serviços sejam preventivos e não sempre dependendo de uma ligação que cobre um serviço ou da população ficar reclamando, porque a cidade é a mesma, nós temos os contratos e precisamos adequar estes contratos à necessidade da população, à necessidade da cidade. Por quê? Por exemplo, um contrato que é pago em metros quadrados, por mês, você pode pagar, de repente, 2.000 metros quadrados de serviço, só que você não sabe a necessidade real do bairro. Pode ser que esse bairro tenha uma necessidade de 1.000 quilômetros quadrados, por exemplo, de um serviço de tapa-buraco. Então, aquilo que é pago mensalmente pode representar muito pouco em relação à necessidade do todo. Esta avaliação precisa ser feita de uma maneira prática e muito realista, porque nós precisamos usar a verba e os contratos existentes para atender a cidade continuamente. E se os contratos não tem este olhar, nós precisamos criar esses indicadores para que realmente o dinheiro que a gente paga em impostos seja aplicado de uma maneira mais efetiva na manutenção de toda a cidade, de todos os serviços. Isso serve para a zeladoria urbana, isso serve para a saúde. Se nós tivermos um olhar mais prático para isso, nós conseguimos resolver muitos problemas. Só que o executivo tem que ser cobrado. É necessário que tenha na Câmara de Vereadores, e essa é uma proposta que eu faço, de exigir do executivo o desenvolvimento de trabalhos preventivos, de trabalhos de longo prazo, que não sejam sempre parados quando faz a troca de um político. De um trabalho que mantenha a cidade continuamente boa, agradável, segura, para se viver.